Gente, eu não tô entendendo, porque recentemente a gente tá vendo tanta morte de gente jovem. Se for ver, ontem tem 2 dias que eu vi agora recentemente um coronel, capitão da Força Aérea Brasileira, correndo, o cara atleta, pô. Ou então atrizes que vão fazer uma cirurgia plástica, alguém foi fazer uma viagem de avião, foi fazer uma harmonização. Por que uma pessoa jovem, que é aparentemente saudável, ela pode ter uma trombose e até uma embolia pulmonar? Essa é uma pergunta que assusta, mas tem que ser feita. Porque a trombose, ela não é uma doença exclusivamente de idoso. Tem gente que acha que trombose é coisa de velho. E quem acredita nisso pode estar perdendo tempo precioso de vida, porque só vai se preocupar na hora que acontecer com ele. Então, hoje eu vou te explicar tudo sobre trombose e como evitar trombose. Fica até o final do vídeo. Eu sou o Dr. Paulo Laredo, médico angiologista e cirurgião vascular, e há 17 anos que eu trato pessoas com má circulação. E não me entenda mal, a minha função aqui não é te causar medo, é levar uma informação clara e responsável, médica, técnica, científica, que pode salvar a sua vida. Bem, quanto antes você entende como a trombose acontece, maiores são as chances de prevenção. E o que especificamente é a trombose e a embolia pulmonar? Trombo, gente, é a formação de um coágulo. Quando o sangue é líquido, ele se solidifica e vira um coágulo dentro de uma veia. E esse coágulo, ele pode migrar e soltar, ir lá para pulmão e coração. Isso a gente chama de embolia pulmonar, quando ele se movimenta. É uma condição extremamente grave, potencialmente fatal, e que muitas vezes acontece sem aviso, e é o que mais tira a vida de pessoas jovens. O jovem não vai morrer de um diabetes, de um infarto crônico, de uma doença, de um reumatismo. É trombose com embolia pulmonar. E por isso que acontece muito nos jovens. Porque o jovem tem uma saúde boa, e o trombo vai lá e entope o coração, e aí para na hora. Bem, ser jovem não significa ter vasos protegidos. Tem gente que acha, eu sou jovem, tá tranquilo. Hoje a gente vê jovens sedentários, com longos períodos sentados, obesos, com uso excessivo de tela, pouco movimento. Pega a nossa rotina. Ninguém vai mais nem no banco tirar extrato. A maioria das coisas a gente faz pelo celular ou pede pelo celular, e o corpo ele foi feito para circular. Quando a circulação desacelera, o risco aumenta. Tem uma frase que me chama muita atenção, que é assim, ó: tudo que Deus fez para se movimentar, quando para, carrega a morte em si mesmo. Isso é muito verdade. Por exemplo, se você for pegar o Mar da Galileia, ele recebe vários afluentes e envia vários afluentes. E ele é uma fonte de água, um reservatório de água que tem muitas vidas, muitos peixes. E o Mar Morto é um mar. O mar deveria circular. E o mar é cheio de vida. Só que o Mar Morto ele só recebe e não envia nenhum efluente. Então ele é parado. Então o mar deveria circular. Quando ele para, ele é o Mar Morto. A tua coronária, a tua artéria do coração, o sangue por ali deveria circular. Se ela parar, infarto. O canal da tua bilis é a mesma coisa, o canal do teu intestino, o canal da tua urina. E a circulação é a mesma coisa, é o mesmo plano de Deus. Quando aquilo, a tua circulação deveria funcionar e não funciona, vai dar problema. E muitas vezes a idade não é o único fator. Agora eu vou te dizer quais são os principais fatores de riscos em pacientes abaixo de 40 anos. Alguns fatores aumentam muito o risco da trombose em jovens. O uso de anticoncepcional hormonal, ou a suplementação hormonal, que hoje está muito comum, suplementação estética para academia, para cabelo, para músculo, para libido. Isso é até proibido pelo Conselho Federal de Medicina. O segundo ponto são viagens longas de avião ou ônibus. Terceiro fator, cirurgia recente, principalmente ortopédica ou plástica. Quarto fator, imobilização, ficar muito tempo parado. Quinto fator, desidratação. Sexto fator, história na tua família de trombose. Tem que ficar muito atento. E muitas vezes esses fatores são como os ingredientes do bolo. Eles têm que se somar. Trombofilia e genética. Você sabe o que é trombofilia? Tem algumas pessoas que ela tem uma predisposição genética para formar coágulos, que o pessoal fala que tem um sangue mais grosso e muitas vezes nem sabe. Elas só descobrem muitas vezes depois de um procedimento, foi fazer uma cirurgia plástica, foi fazer um procedimento, foi fazer uma viagem de avião, começou um anticoncepcional e deu um trombo. Então por isso, quando tem histórico familiar de abortamento de repetição, de trombose, de diabetes, AVC, infarto, você tem que fazer um check-up no teu médico, cirurgião vascular, para prevenção. Outro fator que pouca gente fala é realmente o sedentarismo. Gente, hoje, mesmo pessoa jovem, pessoa magra, muitas vezes passam horas sentadas, se alimentam mal, não bebem água, não tomam suplemento, e você vê ali, é uma pessoa que ela aparentemente é saudável, mas por dentro não tá legal a saúde dela. Ficar muito tempo parado danifica a bomba da panturrilha. É a bomba da panturrilha que ajuda o sangue a subir novamente. 80% do sangue retorna por essa bomba muscular da batata da perna. E a trombose muitas vezes começa ali na perna. Então a doença do sedentarismo é uma doença global, a gente tem que ficar alerta para todo dia fazer no mínimo 30 minutos de atividade física. Agora eu vou dar alguns sinais de alerta, que se você sentir, você tem que ir direto para o pronto-socorro. Dor numa perna só, de um lado só, ou inchaço só de um lado. Ou tá endurecido, tem caroço só de um lado da tua perna, na batata. Ou então tu olha e tá com uma coloração diferente, pé direito e pé esquerdo. Ou só o lado esquerdo, que é mais comum o esquerdo, tá mais quente. Ou então sentiu o coração acelerar, falta de ar e até uma tosse, cansaço, parado dá cansaço. Esses são sinais, não de ansiedade, mas são sinais de alerta vascular. E quanto mais cedo o diagnóstico, maior chance de salvar a vida. Bem, o maior erro que eu vejo aqui na prática, no dia a dia,
é minimizar os sintomas. Ah, doutor, isso aí foi porque eu usei um salto. Isso aí foi porque eu tropecei. Isso aí foi porque eu forcei no crossfit. Não, isso aí tomou anti-inflamatório. Quantas tromboses eu já vi que a pessoa tava 7 dias tomando anti-inflamatório? E bota gelo, e bota músculo, e vai na puxadeira, e vai no físio, e puxa aqui, passa um gel ali, e faz uma drenagem, é só a perna cansada, e toma um remédio para circulação. Só que muitas vezes esse erro pode causar a tua vida. Você não tá falando de um carro, você não tá falando de uma máquina, você tá falando da tua vida. O carro você troca o pneu, e a perna você vai trocar pelo quê? O pulmão, o coração. Então, quando é em você, e o corpo deu alerta, porque eu falo o seguinte, ó, o normal é a gente não sentir nada nas pernas, nem no peito. Se sente alguma coisa, ah, doutor, não é uma dor, é um peso, é um cansaço, é uma agonia, já é o alerta ligado, já vai procurar, não deixa aquilo progredir. E é muito importante também conhecer o teu histórico familiar. Vai, checa teu tio, avó, mesmo histórico de mãe, pai. Não é prevenção, não é paranoia, é responsabilidade, gente. Muitas dessas tromboses, muitas vezes, podiam ser evitadas e vidas poderiam ser salvas. E ser jovem não é garantia, corpo bonito não protege veia. O segundo maior erro que eu vejo aqui no consultório são pessoas que têm varizes e vasinhos e não sentem nada. E falam assim, ah, doutor, nunca tratei porque eu não sinto nada. Só que muitas vezes a doença já está ali, progredindo. Eu falo, qual é o pior tipo de inimigo? É o inimigo que ele está ali invisível. Eu não consigo perceber aquele inimigo. Então, muitas vezes, se eu tenho um inimigo declarado, é melhor do que ter um amigo falso que entra na minha casa, que fala com a minha família, senta na minha mesa, conversa com a minha esposa. Então, é aquele disfarçado. E quando você tem varizes e vazio e não sente nada, esse é o principal inimigo invisível. É ali que nasce a trombose e a má circulação, e você deixa, porque não sente nada, né? Então, esse é o principal erro. Trate as suas varizes e vasinhos. Não existe varize e vasinho. Quem me acompanha mais tempo aqui no canal sabe. Não existe varize e vasinho estético. Já manda para aquela sua amiga que foi no convênio e pediu a cirurgia. O convênio disse que era estético. Não existe, isso foi uma coisa. Tá aqui, ó. Varizes, ela tá aqui no livro, ó. Doenças vasculares. Doenças. Não tá no livro estética vascular. Então, varize é uma doença. Se for pegar, minha varize é estética. Ninguém morre de estética. Já viu alguém que morreu de... ele tinha muita ruga, morreu. A orelha dele era muito grande, ele morreu. Não tem. Então, se varizes é uma doença que tem um potencial de dar uma trombose embolia pulmonar e matar, ela não é estética. Acaba por aí. É uma doença. E vamos encarar ela como uma doença e tratar o quanto antes melhor. Bem, saúde vascular não é estética, é sobrevivência. Se você quer viver mais e com mais qualidade e com saúde, quanto mais cedo você entender isso, mais você vai ter liberdade no seu futuro. Liberdade de andar, de subir dessa escada, de não inchar, de não ser surpreendido pela doença. Bem, se esse vídeo te alertou, compartilhe. Essa informação pode ser a diferença entre agir a tempo ou chegar tarde demais na sua vida ou na vida de alguém. Então, cuidar da circulação é cuidar da vida, gente. Se você gostou desse tipo de vídeo, já entra aqui nos outros cards e fica ligado em como prevenir as varizes e as doenças da má circulação de forma natural.